As barras compostas são muito comuns em estrutura metálica e o T-Steel te ajuda a criar essas barras. O botão de barras compostas fica aqui em cima. Quando eu clicar com o botão direito nele, eu consigo ver as configurações de barras compostas. A primeira coisa interessante aqui são as tipologias, que estão aqui em cima. À medida em que eu for mudando, a figura do lado vai me mostrando quais são as tipologias possíveis. Vocês vão ver que nós temos algumas configurações de cantoneiras, configurações de perfil U, as duas básicas, e uma configuração com perfil I ou W, né? Essa distância de 120 aqui, ela vai fazer a configuração entre os dois perfis e essa distância varia de acordo com a tipologia. É algo bem intuitivo. Os atributos, nome, perfil e tudo mais, são iguais aos atributos que nós usamos nas vigas. Uma atenção especial é quanto à bitola. Eu preciso colocar uma bitola compatível com a tipologia que eu estou usando. Se eu estou usando uma tipologia de 2 perfis I, aqui tem que ter uma bitola de perfil I. Se eu estou usando uma tipologia de 2 perfis tipo cantoneira, aqui eu tenho que ter uma bitola de cantoneira, senão nós vamos ter um erro. Vamos criar um exemplo com duas cantoneiras, bem comum, duas cantoneiras opostas pela face. Eu vou botar uma distância de 6 milímetros entre elas. Aqui já está uma cantoneira de 51/3, está ok. Eu vou aplicar isso, ok. Eu vou clicar com o botão esquerdo de novo no comando. Veja que ele pede uma linha, né, um ponto inicial e um ponto final. Quando eu der esse ponto inicial e esse ponto final, eu tenho criada a minha barra composta. Veja que a barra composta são, na verdade, duas cantoneiras. Se eu der um duplo clique na cantoneira, ele abre as propriedades das cantoneiras isoladas e eu posso fazer as alterações e modificações que eu precisar em cada uma das cantoneiras. Mas e se eu preciso modificar as propriedades da barra composta? Como que eu faço? Existem duas maneiras. Uma delas, eu vou abrir com o botão direito de novo a tela de barras compostas e vou clicar nesse botão aqui, ó, ler dados. Então, clico, ele vai pedir para selecionar, eu vou selecionar a barra, veja que ele já agora selecionou as duas e está com os dados da minha barra composta. Vamos mudar, por exemplo, essa distância de 6 para 15. Né? Modifica, prestem atenção no desenho, olha lá, ele modificou. Eu posso mudar a tipologia, vamos mudar a tipologia para essa aqui. Modifica, veja que aqui, que interessante, ele ficou com as duas cantoneiras encostadas. Por quê? Porque a distância de 15 não é suficiente para afastar as duas cantoneiras. Se eu tenho duas cantoneiras de 51, essa distância daqui até aqui tem que estar igual a 102. Vamos verificar distância, comando aqui, distância entre esse ponto e esse ponto, veja que lá, 102. Então, para eu abrir, essa distância vai ter que ser pelo menos maior que 102. Vamos botar aqui 120, por exemplo. 120. Opa, eu tenho que selecionar de novo aqui, ok. Opa, não, aqui, 120. Modifica. Olha lá, agora ele abriu. Como eu disse no início, essa distância ela é intuitiva e vai depender da tua tipologia. Uma outra forma de eu selecionar as barras compostas é mudando o tipo de seleção. Nós temos um tipo de seleção aqui embaixo que pode ser para selecionar peças ou pode ser para selecionar componentes. O que são componentes? Os componentes são, nesse caso, as barras compostas, em outros casos são as macros. Então, se eu mudar esse tipo de seleção para componentes, cliquei em componentes, quando eu clicar em qualquer uma das duas cantoneiras, eu estou selecionando as duas, porque elas formam o que a gente chama de um componente. E agora, se eu der um duplo clique, ele vai abrir não o formulário de edição da peça isolada, mas o formulário de edição da barra composta. Né? Veja que aqui eu posso, por exemplo, mudar a tipologia já, vamos mudar, digamos, para essa. Ficou muito esse 160 aqui, fica sem
razão de ser, ó, pronto. Tenho aqui a formação de duas cantoneiras opostas pelo vértice. Agora vamos falar das chapas de contorno. O que é isso? É definir chapas dando os seus pontos ou poligonal de contorno. O botão que define isso, que aciona esse comando, é esse aqui de cima. Da mesma forma que nos demais, se eu clicar com o botão direito, abre a janela de propriedades. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele pede uma polilinha, ou seja, os pontos que definem o contorno da chapa. É muito semelhante aqui ao que nós fizemos na criação das polivigas. Antes de eu criar a chapa, vou dar um ESC para cancelar, eu vou colocar uma viga qualquer. E vou criar agora uma chapa de topo nessa viga. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar lá no comando de viga, ele vai pedir os pontos, eu vou dar os pontos de contorno. 1, 2, 3 pontos, ok? Eu não preciso nem dar o último. Vou clicar com o botão direito, ele já terminou, vou dar um ESC para cancelar o comando. Ó, o que aconteceu? Ele criou uma chapa com uma espessura de 6,35, porque é o que estava como padrão, e ele criou no eixo, bem no meio. Então, metade da chapa está para frente da extremidade da viga, metade para trás. Vamos dar um duplo clique na chapa, abrir a janela de propriedades, e a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar isso. Em vez de ela ficar no meio, através dos pontos que eu defini, eu vou pedir para ela ficar na frente. Modifico, ela ficou. Uma outra coisa que eu vou fazer é mudar a espessura. Eu quero 12,7 de espessura. Modifico. Então agora eu tenho uma chapa de 12,7 definida com o contorno da viga que eu queria. Esses pontos de definição da chapa, eles funcionam da mesma forma que da poliviga. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, vai aparecer no menu essa opção de editar os pontos de contorno. Editar os pontos de contorno, além das coordenadas, eu consigo, ó lá, à medida que eu mudo, ele muda lá na tela para mostrar qual que é o ponto, eu consigo fazer pontos especiais, ou seja, eu posso fazer recortes, chanfros, então linear, curvo e etc. Vou fazer aqui um linear de 15 milímetros por 15 milímetros, só para a gente, olha lá. Então, eu consigo definir a chapa e depois fazer os recortes. Na 3 eu vou fazer uma curva com um raio de 20 milímetros. Olha lá. Então, esses comandos de definir os pontos e depois você poder modificar cada propriedade de ponto dessa te permite fazer uma infinidade de geometrias de chapa.